devemos entender sobre o que é avivamento. Porque a igreja hoje precisa de um avivamento. Então, dentro desse contexto, nós podemos ver que avivamento é a condição normal da vida da igreja. Porque nós necessitamos de um avivamento. Porque avivamento é a condição normal da vida da igreja. A igreja nunca deveria viver fora de um avivamento. A igreja nunca deveria ser conduzida por programas. A igreja nunca deveria ter se tornado um sistema, uma religião. A igreja, ela deveria ser aquilo que o nosso Senhor disse: eu edificarei minha. Ela sempre deveria ter sido dele. Edificarei a minha igreja. Ela sempre deveria permanecer na forma que ele a edificou. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela deveria sempre ser o lugar onde as portas do inferno não pudessem prevalecer. Mas nós conhecemos a história da igreja. E muitas coisas aconteceram. O inimigo, ele sempre procurou destruir o testemunho de Deus na terra. E o testemunho de Deus na terra sempre esteve ligado ao seu povo. Deus, ele sempre manteve um povo escolhido para a sua expressão. Desde aquele primeiro homem que ele criou, a sua imagem e semelhança, Deus desejou ter um testemunho para a sua expressão. E o testemunho de Deus sempre esteve ligado ao homem. Mesmo ao longo da palavra de Deus, da história de Deus, ou da história do povo de Deus, na sua palavra, nós podemos ver que a maneira como o inimigo vem para destruir o testemunho de Deus no homem que ele criou, ou no homem que é a expressão do seu testemunho, Satanás, ele pode mudar as faces, ou mesmo os disfarces, mas a sua motivação sempre é a mesma: vir pelas sutilezas, vir pelas formas mais obscuras, imperceptíveis. Então nós sabemos que Satanás sempre usou e sempre usa disfarces para destruir esse testemunho de Deus. A sua arma é o engano. Da mesma forma como nós vemos no primeiro homem, ele usar o engano, a mentira, a distorção da palavra, ele não vai mudar isso. Se você estuda a história da igreja, você se concentra especialmente nos primeiros 300 anos da história da igreja, você vai ver que ele usa as mesmas artimanhas que ele usou lá no Jardim do Éden. A mentira, o engano e a distorção da palavra. O que nós chamamos de distorção da palavra em Gênesis, na história da igreja nós chamamos de heresias. Você vai ver que sempre ele se utiliza dessas formas para poder distorcer, perverter o caráter de Deus. E quando você estuda as primeiras heresias que surgiram na vida da igreja, elas vieram também nessa mesma roupagem de distorcer o caráter de Deus em seu Filho. Então nós vemos que tudo isso fez com que a igreja fosse perdendo a sua identidade, a sua vocação, o seu chamamento, a sua visão celestial. Então, meus irmãos e irmãs, por último, nós temos nos dedicado a estudar sobre os livros da restauração. E aproveitando que nós passamos um tempo estudando sobre o livro de Daniel, e nós vimos também todo o pano de fundo que constitui o capítulo 1 do livro de Daniel, aqueles últimos reis de Judá. Aqueles últimos reis, a partir de Josias, os seus descendentes, como eles foram homens pervertidos, homens que não ouviram os profetas, e naquele tempo de profunda degradação, culminou com o cativeiro no ano 586, quando a nação foi invadida, destruída, os seus muros destruídos, suas portas queimadas, o templo saqueado, destruído, queimado. A palavra é opróbrio.
E aí nós vimos o testemunho de Deus na terra, na expressão do seu povo entrar num estado de degradação e ruínas. 70 anos se passaram. Nesse tempo Deus conservou um fiel remanescente, embora poucos, mas um fiel remanescente, nas terras da Babilônia e também da Pérsia, que depois se torna o império seguinte. No tempo do cativeiro, naqueles 70 anos, nós tivemos a Babilônia sendo o império mundial, chamado Império dos Caldeus. Depois o Império Medo e os persas, o rei Dário e o rei Ciro, eles se uniram numa grande confederação de nações e derrotaram a Babilônia. E aí nós sabemos que tanto o rei Dário, especialmente o rei Ciro, um rei que o seu nome é mencionado 200 anos antes dele nascer, este rei favoreceu o povo de Deus, em especial a restauração da casa de Deus. O assunto que nós estamos estudando está aqui dentro desse contexto. Então agora, o que vai acontecer? Nós vamos ver esse processo a partir do ano 445, quando foi dada a ordem para a reconstrução do templo. E aí surgiram dois personagens. O governador Zorobabel e o sacerdote Josué, esses dois homens, eles vieram com um grupo de aproximadamente 50 mil judeus. Porém, nós não podemos esquecer que na Babilônia, naquele tempo, havia 800 mil judeus. Lá na Babilônia, naquele tempo que eles estiveram, eles não tinham mais o templo. Eles não tinham mais todo o ofício do sacerdócio e dos sacerdotes funcionando. Então ali eles criaram a sinagoga. Sinagoga é uma ideia que é derivada da Babilônia. Então, como eles não tinham templo, eles passaram a ter uma sinagoga. Eles preferiram ficar na Babilônia, a grande maioria. Podemos dizer assim, 750 mil judeus permaneceram na Babilônia, no conforto, na segurança, lá na Babilônia, debaixo do governo persa, e não tiveram a coragem, não tiveram a ousadia, não tiveram o interesse, não tiveram o amor, não tiveram a responsabilidade de voltar e reconstruir o templo, de reconstruir a cidade. Então aqui surgem dois personagens, é importante citar eles. Cada um desses personagens constitui uma história de Deus para nós. Os primeiros são Zorobabel, Josué. Aí surge um outro personagem, que é Esdras. E aqui depois, deixe-me colocar bem numa ordem que vai ficar bem melhor para vocês. Vamos colocar assim, ó. Zorobabel e Josué. Aí nós temos uma pausa entre o livro de Ester, nos capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, quando a obra foi paralisada. Então nós temos que incluir Ester. Ester, sim, irmãos. Para muitos não faz sentido. Para mim faz todo sentido o livro de Ester compor esse cânon da restauração, ou dos livros da restauração. O papel dela foi muito importante. Talvez muitos colocam o livro de Ester dentro de um parêntese apenas. Não coloque dentro de um parêntese, coloque ele dentro de um processo que Deus trabalhou, usou esta mulher. Porque no tempo de Ester, os judeus seriam exterminados. E porque Deus usou essa mulher, como também nesse paralelo, ele usou dois profetas, Ageu, que era mais velho, e Zacarias, que era mais jovem. Esses dois profetas, Deus usou, para poder encorajar o povo a retornarem à edificação. Quando você estuda o livro de Esdras, você vai ver que eles começam essa reedificação da casa de Deus pelo altar, que é uma figura da cruz. Esse assunto ele foi abordado aqui pelos irmãos. E depois que a obra estava para ser concluída, houve uma resistência.
Você vai ler os capítulos 4 e 5 do livro de Esdras, você vai ver que a síntese desta resistência era maledicência, fofoca, difamação. E você vai ver que duas coisas pesaram como instrumentos do diabo para impedir que essa obra avançasse. É justamente o que eu acabei de dizer: difamação, fofoca. E por último, no capítulo 9, carnalidade. Essas coisas sempre andaram juntas.